tipicamente, nosso problema é o seguinte: a gente tem a matriz S, né? É definida como isso aqui, né? Beta menos psi alfa mais. Esses psi beta menos psi alfa mais, né, foram definidos como soluções autofunções do Hamiltoniano interagente, não é isso? Quer dizer, o H psi alfa mais menos é P alfa psi alfa mais menos, né? E a gente está entendendo o seguinte: esses caras têm que ser soluções diferentes das soluções livres. As soluções livres são autoestados do H0. Né? A conexão entre esses psi alfa e esses phi alfa é feita através das condições de contorno, né, que eles satisfazem. Né? Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte: né? A gente foi forçado a fazer isso, a propor um H que seja um H0 mais V, porque ficou bastante claro que a construção, pura e simplesmente, que a gente fez no espaço de Hilbert, de montar o espaço de Hilbert como um espaço produto tensorial, não era o suficiente para produzir um hamiltoniano que englobasse a interação. Né? O hamiltoniano que a gente produzia nessa situação era simplesmente a soma dos hamiltonianos de cada uma das partículas que você tinha na sua situação física, né, específica. Então você precisava partir para a interação. Partir para a interação era isso aqui, né? Era modificar o seu hamiltoniano de alguma maneira não trivial em relação ao seu hamiltoniano H0. Essa maneira não trivial foi, desde o início, solicitando que o V, seja lá quem fosse que você adicionasse, não fosse alguém que comutasse com H0. De modo que, se ele comutar, os autoestados do H0 são os mesmos autoestados do H. E aí você perdeu a graça de novo. Né? Mas quando a gente faz isso, a gente passa de H0 para H, tá certo? Quando a gente faz isso, a gente está mudando um dos geradores do grupo de Poincaré. Um gerador muito importante, em particular, que é o gerador das translações temporais. Estou mudando o H. Então, se eu lembro das relações de comutação do grupo de Poincaré, eu tenho relações de comutação entre momentos angulares, comutador de JI com JJ, I, epsilon JK, JK, comutador de momento angular com boost, comutador de boost com boost, comutador de momento linear com momento linear, comutadores de momento linear com momento angular e comutador de momento linear com boost. Eu tenho toda essa lista de comutadores para fazer para o grupo de Poincaré. É claro que, no mínimo, né, ao mudar o H, eu vou mudar as relações de comutação das quais ele participa, potencialmente. A relação de comutação entre o H e o J, relações de comutação entre H e os Ks, né? E, potencialmente, a relação de comutação entre o H e os Ps. Tá certo? Então tem que ver como é que isso acontece. O que vai acontecer? Ou seja, eu vou ter potencialmente um novo conjunto de geradores do grupo de Poincaré que vai me gerar outra representação do grupo de Poincaré. Certo? A dica é que essa representação aconteça sobre esses estados in e out. Certo? Por quê? Porque eu já estou partindo de que esses estados in e out são autoestados de um dos geradores dessa representação, que é uma equação que a gente guarda em comum com a coisa que aconteceu no caso livre. Né? No caso livre, nós partimos de autoestados de momento, quadrimomento, então, inclusive, autoestados do Hamiltoniano. Né? Aqui nós estamos partindo também de autoestados do Hamiltoniano.
Então, é muito natural a gente pensar, será que eu consigo construir uma representação do grupo de Poincaré sobre estados in e out? Tá certo? Então, essa é uma questão praticamente imediata, né, que ela se coloca para a gente, né? E a solução também é praticamente imediata, tá certo? Eu lembro tudo que eu sofri, né? No caso eu não, mas o Álvaro, né? Tudo que o Álvaro sofreu e fez vocês sofrerem, né? Para construir uma representação unitária do grupo de Poincaré, né? No setor de uma partida. Se você quiser sofrer tudo isso de novo, né? Fique à vontade. Mas a coisa mais natural a fazer é pensar que a representação unitária espontânea que vai acontecer no estado out, tá certo? Ou in, é análoga à que acontecia nos estados livres. Ou seja, você propõe um negócio assim. Você tem um operador unitário, U de lambda A, né? Associado a uma transformação de Poincaré, atuando sobre um psi alfa mais, por exemplo, tá certo? Como é que você vai definir um cara desse? Né? Uma boa maneira, um grande chute de como você pode definir um cara desse é dizer essa coisa aqui, ó, exponencial de menos i, lambda menos 1, i, a i, menos i, x quadrado, certo? Ou seja, quando eu estou falando alfa aqui, né? Eu estou colocando esse rótulo aqui, isso aqui é P1, sigma 1, N1, P2, sigma 2, N2, e assim por diante. Né? A maneira, né, mais simples de eu entender como é que um objeto desse pode, uma representação dessa pode ser construída é por analogia. Essa é exatamente a maneira que uma representação livre se transforma. Né? E você pode dizer, não, então, uma transformação genérica do grupo de Poincaré agindo sobre os estados in, por exemplo, eu vou construir por analogia, vou propor, vou impor que seja isso. E a principal razão é porque, se não for isso, o que será? Não? Como é que eu vou... Essa representação eu cheguei através de uma série de argumentos. Eu propus, eu construí a representação para uma determinada partícula, e aí agora eu fiz um produto, um espaço produto tensorial. Essa representação é espontânea nesse espaço produto tensorial, ela é natural, né? E você propor que a representação seja essa, e aí agora você
tem a questão de você ter uma outra base e você saber como essa outra base se transforma perante uma transformação de Poincare. Né? A maneira mais natural da gente propor isso é essa. Né? Propor que ela se transforme de maneira análoga à que se transformava a representação livre. Né? Até porque eu não conheço outra forma, né, de fazer essa história. Então vamos fazer isso e vamos ver o que acontece, né, em consequência dessa história. Né? Bom, falando sobre os estados yin e sobre os estados altos, né, a gente poderia pensar assim, bom, basta definir sobre os estados yin. Né? Se eu definir sobre os estados yin, eu defino a minha transformação sobre os estados altos da seguinte maneira. Né? U de lambda se alfa menos, eu posso escrever assim, pegar D beta, de U de lambda A, si beta mais, si beta mais, si alfa menos. Posso? Aí eu introduzi um conjunto completo, né, de estados yin. Isso que está aqui eu identifico como sendo a própria matriz S. Né? S alfa beta estrela, né? Certo? Esse alfabeto é sempre definido com o menos na frente e mais para lá, né? Então, em princípio, se eu definir a ação do 1, né, da representação correspondente ao grupo de Lorentz sobre estados interagentes, se eu definir essa representação dessa maneira, né, eu posso estender a minha definição para os estados altos, simplesmente usando a matriz S. Tudo seria maravilhoso se eu conhecesse a matriz S. De fato. Só contando sinais de mais e menos das bases ali que vão ser a mesma coisa? Então, é aí que eu quero, esse é o ponto que eu quero discutir. Vamos chegar lá devagarinho. Certo? Então. Né? O que eu quero dizer é, se eu definir uma representação interagente atuando sobre o psi+, quer parecer que, em princípio, eu não preciso definir o cara atuando sobre o psi-, que a atuação dele sobre o psi-, ela já é dada em função da matriz S. A matriz S me faz... você vê, isso aqui em tese eu conheço, que é o que está escrito aqui em cima. Se eu conhecer a matriz S também, eu sei qual é a representação. Sei exatamente qual é a representação. Né? Então, o problema de representar o grupo de Poincare sobre o espaço de Hilbert, de maneira a usar os geradores interagentes, poderia estar resolvido dessa maneira, se eu conhecesse a matriz S. Ou seja, se eu conhecesse a transformação de mudança de base dos estados yin e dos estados altos. Mas, a essa altura está claro para todo mundo que conhecer a matriz S é equivalente a resolver o problema dinâmico. Tá certo? Quer dizer, calcular as amplitudes de espalhamento, que é tudo que eu preciso fisicamente para conhecer, esse é o meu objetivo, é onde eu quero chegar, de fato. Né? E, a parte disso, quer dizer, isso aqui pode ser uma solução formal, perfeita do problema que eu coloquei, mas a parte disso, eu tenho um outro problema. O problema é de saber qual a maneira pela qual a matriz S se transforma em transformações de Poincare. Por que isso é um problema? Olha só.
eu posso pensar da seguinte maneira, fazer o seguinte truque para tentar descobrir como é que a matriz S se transforma, né? Com cada elemento da matriz S se transforma. O S beta alfa, ele é o psi beta menos psi alfa mais, né? E ele pode ser escrito também como U de lambda A, psi beta menos, U de lambda A, psi alfa mais. Aí eu penso o seguinte, olha só. U de lambda A, psi alfa mais, eu sei o que é. É isso tudo aqui. Ele vai terminar com um certo cara que eu posso chamar de psi mais de lambda alfa. Certo? Isso é a definição. Né? U de lambda A, psi beta menos, é o cara que eu estou propondo aqui. Ó. Tá certo? Sim, ele vai envolver lambda beta. Perfeito. Mas ele vai envolver a própria matriz S também na história. Vai envolver a própria matriz S. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a história anterior, isso aqui vai ficar integral em D gama de S beta gama. Eu estou tirando o estrela porque ele está no primeiro membro, quando eu saio do primeiro membro do escalar, eu tenho que conjugar, tá certo? S beta gama, U de lambda A, psi gama mais, U de lambda A, psi alfa mais. Ainda parece que está tudo bem, porque eu vou ter um U de lambda A atuando no psi gama mais, né? Só que isso que está aqui, né, já é diretamente, né, isso tudo que está aqui é psi gama mais, psi alfa mais, que é um delta gama menos alfa. Então, raciocinar por esse caminho só me conduz a S beta alfa igual a S beta alfa, mais nada. Eu não obtenho propriedade nenhuma de transformação que está aqui. Eu poderia insistir e dizer o seguinte, olha só, eu vou insistir e vou aplicar o U de lambda A no psi gama, U de lambda A no psi alfa, e vou obter o psi mais de lambda gama, o psi mais de lambda alfa, isso vai dar uma delta, só que de lambda gama menos lambda alfa. Tá certo? Vejo um monte de coisas aqui, que são essas coisas que estão aparecendo aqui, mas, independente delas estarem aparecendo, ainda aparece do outro lado o mesmo S beta alfa. Beta gama. Portanto, eu tenho S, entre aspas, num referencial de um lado, e tenho S do outro lado no mesmo referencial. Eu não consegui responder a pergunta de como que o S se transforma quando eu mudo de diferencial. O que eu quero dizer com tudo isso? Todo esse discurso? Quero dizer que essa extensão da definição do para os estados alt é insuficiente. Ela não me responde a essa pergunta: como se transformam os elementos da matriz S? Certo? Então, precisamos propor alguma coisa, né? Como é que a matriz S, como é que os estados psi alfa menos se transformam, né? Tá certo? Bom, para tudo, né? A gente podia ter começado não com os estados yin, e sim com os estados altos. Aí eu impunha a mesma coisa sobre os estados altos. Ao invés de botar mais, botava menos. Aí a pergunta que ia ficar para mim era: como é que os estados yin se transformam? Tá certo? Então,
eu posso impor uma forma de se transformar para os estados in, e aí eu fico sem saber como é que os estados out se transformam. Eu posso impor a forma anterior de se transformar para os estados out, e aí eu fico sem saber como é que os estados in se transformam. A solução do dilema, né, é você dizer, os dois se transformam do mesmo jeito. Então, eu vou ter um operador atuando no psi alfa menos, tá certo? Que vai coincidir com o mesmo operador, tá certo? Vamos chamar assim. Vou dizer que eu tenho o menos, o mais de lambda A é o operador que faz a transformação sobre os estados in, tá certo? O menos de lambda A é o operador que faz a transformação de Poincare sobre os estados out, tá certo? A ideia é que esses dois caras coincidam. E aí você possa tirar esse índice menos da história. E chamar os caras pura e simplesmente de U de lambda A. Mais do que isso, né? Você quer que eles coincidam. Por quê? O que você ganha se eles coincidirem? Antigamente o seu problema aqui era o seguinte. Teria isso aqui, o mais, ou o menos, para você poder escrever essa equação, usar a unitariedade do seu operador, né? Se você diz isso, o mais é igual ao menos, né? Em princípio, você tem o direito de escrever isso aqui como antes e você está impondo que a ação desse cara sobre os caras menos seja exatamente igual à ação desse cara sobre os caras mais. Essa é a coisa natural a fazer desde que você não sabe e que você tem dois pontos de partida idênticos que você poderia ter assumido. Ou você começava impondo sobre os estados out, ou você começava impondo sobre os estados in. Então, a gente vai fazer exatamente o que o Guilherme pediu, né? A gente vai fazer isso aqui. Isso é uma suposição. Isso é uma suposição. Certo? Eu vou supor que eu tenho uma transformação, um operador unitário associado, operadores unitários associados a transformações de Poincare, que atuam sobre os estados in e out da mesma maneira. Tá certo? Coincidindo. Assim, provavelmente, se eu dissesse que é diferente, talvez já eu não sabia o que eu ia fazer depois, né? Mas seria mais difícil. Mas essa primeira vista qual é fazer assim, qual é? O lucro? O lucro assim, já. Você vai ver. Não, mas se pensar já agora, porque não tem não como lucro já agora. Sim, vai ter um lucro agora. Já. Mas eu tenho que escrever o lucro, eu ainda não escrevi. Calma. Tião, vamos dizer, se você tem um campo que você preparou inicialmente, sei lá, você tem um elétron, por exemplo. Cuidado que eu não falei em campo. Não, tudo bem. Você tem uma partida, você tem um espaço de rio cartesiano. Você sabe uma dada partida. Se essa partícula há a possibilidade de você medir ela depois do espalhamento, então não vejo razão de não ser dessa maneira, entende? Porque se o teu campo descreve uma partícula bem nessa interação, a interação ocorre, é possível que você meça essa mesma partícula depois. Então, a transformação, você está representando um espaço de Hilbert, deveria ser, assim, na minha, intuitivamente falando, né, seria mesmo para desse ponto. Você tem a mesma partícula antes e a mesma partícula depois, é possível que você meça ela depois.
Olha, eu não sei, eu suspeito que não seja tão simples assim não. Né? Porque, olha só, você não está falando, você está falando dos estados que correspondem a situações físicas de preparação do sistema antes e de verificação do sistema depois. Eles não são as mesmas coisas, quer dizer, você pode até ter uma correspondência 1 a 1 entre cada estado in e cada estado out, tá certo? Mas, vamos dizer, se você pegar um pacote de onda com um dado estado in, ele não vai evoluir para um certo estado out. Ele vai evoluir para uma combinação linear. E os coeficientes dessa combinação linear são os elementos matriz S. Tem uma não trivialidade nessa história. Deixa eu ilustrar isso pegando aqui um exemplo mais simples, né? Só para a gente ver qual é a situação, né, que a gente está trabalhando. Né? Eu posso ter, né, isso aqui é um parênteses, tá? Eu posso ter dois operadores lineares distintos, vamos chamar de T e de T', definidos assim no espaço vetorial. T e alfa, T beta alfa, T beta. E o T', tal, T' alfa, seja T beta alfa, T' beta. Observa que eu estou falando de dois operadores T e T' distintos em princípio, atuando sobre bases distintas, mas com os mesmos coeficientes. É exatamente a situação que potencialmente eu tinha aqui. Eu tinha o mais e menos, atuando sobre psi mais e psi menos, dando, né, psi mais e psi menos de lambda alfa, com os mesmos coeficientes, com os mesmos elementos de matriz. Vamos só ver o que acontece aqui numa situação dessa. Né? Se E alfa e E' alfa são bases, tem uma transformação unitária levando uma na outra. Tá certo? Então você pode escrever isso aqui. E' alfa é igual a V E alfa, se você quiser, pode escrever em termos de uma combinação linear dos próprios S. Né? V beta alfa e alfa. Então tem uma transformação unitária levando lá. Então se você faz T no E' alfa, isso é T', perdão, T' no E' alfa, é T' V T alfa. Tá certo? Estou pegando essa equação. T' E' alfa, estou escrevendo E' alfa como V E alfa. Tá certo? Isso aqui, por sua vez, né, é o T beta alfa e beta. Isso é isso. Tá certo? E isso aqui, lembrando que o E' beta também é V T beta, né? Isso vai virar V T beta alfa e beta. Né? Daí você tira o seguinte, né? Se você multiplica por V d'H, né, à esquerda esses caras, você vai ter que V d'H, T' V T alfa, tá certo? É igual a T beta alfa e beta. Só que T beta alfa e beta é o T e alfa. Conclusão, né? Os dois operadores T e T', definidos nessas circunstâncias, têm que ser relacionados por uma conjugação através de uma transformação unitária. Tá certo? O T tem que ser igual a V', T', V. Tá certo? Unitária. V é uma transformação unitária. V é a transformação que liga duas bases. Né? Então é uma transformação unitária em geral.
posso esperar de uma história dessa? Eu posso esperar, e eu tenho mais uma equação que eu não escrevi, né? Estava implícita, né? Eu tenho que U0 φ alfa é igual a tarará φ lambda alfa. Então eu posso esperar que eu tenha uma transformação unitária ligando o U0 com o mais e o zero com o menos, não necessariamente a mesma, tá certo? Mas aqui, para eu conseguir, eu vou mostrar um segundo, o Alexandre está ansioso, de calma, né? Vou mostrar um segundo. Para eu conseguir fazer as propriedades de transformação da matriz S, eu tenho que ir um pouco além disso. Eu tenho que dizer que o mais é igual ao menos. Ou seja, usar o mesmo U aqui e aqui. Quando eu uso esse mesmo U nos dois lugares, aí acontece a maravilha. Qual foi a conclusão da transformação unitária? O D, no caso, é o U mais, e o T é o menos. Sim. Então está dizendo que o mais e o menos, a pior, considerando que eles sejam escritos com os mesmos coeficientes, só alterando a base, os coeficientes sejam os mesmos, e chega na conclusão que eu posso mudar de U mais para o menos através de uma transformação de singularidade. Sim. E aí, por que isso implica que o mais é o menos? Não, isso não implica. Eu estou fazendo uma escolha. Isso aqui é só para... Peraí, calma. Isso aqui é só para a gente ficar sossegado. Isso aqui é só para a gente ficar sossegado de que uma situação como essa não necessariamente implica em T igual a T'. Isso, em geral, implica em T igual a uma certa conjugação para uma transformação unitária. Se implicasse em T igual a T', sempre a gente estava fudido. Ops. Por quê? Porque eu teria que, o U teria que ser igual ao zero. Se implicasse que T igual a T', então o U teria que ser igual ao zero. Mas não. Em geral, o U tem que ser igual a uma conjugação do zero com a transformação unitária. Tá certo? O ponto aqui vai ser o seguinte. Vamos impor essa história de que é o mesmo U, né, que faz as duas transformações. Aquele T, eu acho que só nesse aqui não. Aquele T seria o mais ou menos? Isso. Mas a gente quer o mais igual ao menos. Isso. Então a gente quer que o T seja igual a tudo. Sim. Então por que isso está aí de fora? Você disse, mas se T fosse igual a T', se o mais é igual ao menos, tá? Então representaria que T é igual a T'. Né? Sim. Mas você acabou de dizer que se T mais, se T e T' fosse igual, eu estaria fugindo. Não. Essa parte não. É porque eu coloquei também, dentro da mesma situação, a transformação livre. Eu não quero que o U seja igual ao zero. Nem que o mais, nem que o menos seja igual ao zero. Mas para minha conveniência, eu vou sim querer que o U mais seja igual ao menos. Ali tem implícito também a livre, no caso, é isso? A ilícita. A livre também está disponível, quadrada livre. Poderia estar. Poderia estar. Poderia estar. Fala. Eu posso impor o mais igual ao menos e tirar resultado a partir disso. E tirar o quê? E tirar resultados a partir disso. Sim. A partir disso significa. Mas isso é uma liberdade que eu tenho
ou isso tem consequências físicas, no sentido de que se eu tivesse feito outra escolha, Certamente, se você eu tivesse... teria outra física. Isso daí não é uma liberdade que você tem. Isso aí é quando você está perdido no deserto e não sabe para onde ir. Entende? Então, você está pensando assim, o que eu faço agora? Eu vou para qual direção? Se eu for para essa direção, talvez tenha um oásis. Se eu for para aquela direção, talvez tenha só deserto e eu vou morrer de sede. Entende? Então, você está nessa situação. Entende? E você está tentando ir pelo lado mais razoável. Aí você fala assim, ó, tem uns abutres circulando ali naquela área. Então eu vou naquela direção. Isso é uma prova? Não, não é uma prova. Porque os abutres podem estar circulando por vários motivos. Não necessariamente porque tem água ali, entendeu? Mas você fala, bom, ali não tem nada, ali tem uns abutres, eu vou na direção dos abutres. Não é só isso. Você está numa situação que você não está nessa situação à toa. Eu coloquei você nessa situação. O Weinberg nos colocou nessa situação. Né? Você está numa situação de ter que escolher uma representação para o grupo de Poincaré sobre estados interagentes. Você tem pouquíssimos parâmetros para ditar a sua escolha, o seu procedimento. Aqui não se trata de demonstrar teorema, nós não estamos demonstrando teorema nenhum. Tá? Nós estamos fazendo escolhas. E a motivação de estar fazendo escolhas eu quero ver se eu chego em alguma coisa que tenha sentido físico. É isso. Entende? Quer dizer, o espírito da coisa aqui é esse. Não sei se está claro. Não, mas só mais uma coisa ali. A gente sabe que quando esse livro atua nesses filhos, nessas coisas, por essa expressão toda, essas raízes, não é, essas raízes são nulas, né? Não tal. Mas ele está considerando que ter beta-alfa e beta-alfa. Está considerando que a mesma componente dele é a mesma componente do outro. Não é isso? As componentes de T, eles são iguais às componentes de N. Sim, os coeficientes. Isso aqui é uma combinação linear. Essa era a situação que a gente tinha aqui, que eu apaguei, infelizmente. Os códigos são iguais. Os coeficientes são iguais. Tá, ela não são aqui, os códigos são iguais. Mas a grande jogada que ele está atuando sobre bases diferentes. O que eu quis mostrar aqui foi o seguinte: caras atuando sobre bases diferentes, dando o mesmo resultado, podem ser não triviais. Mas considerar que são os mesmos coeficientes é considerar que essas coisas digamos números, né? E esses fatores. Sim, são os mesmos fatores. Esse sistema. Isso é muito óbvio. Isso também é uma consideração agora muito óbvia. Considerar que esses caras. Não, essa situação que a gente se colocou. Não é óbvio nem não óbvio, isso é uma escolha. Olha só, peraí. Eu acho que eu estou dando uma merda de uma aula hoje. Honestamente. Eu estou assim. Eu não sei se eu paro tudo e começo tudo de novo, né, porque eu acho que eu estou confundindo a cabeça de vocês. Quantas escolhas você está fazendo? Por exemplo, aqui dali é uma escolha já. Isso daqui é uma representação da escolha que a gente estava fazendo. Pensa, eu só não estou querendo escrever a multidão de índices que a gente tinha ali atrás, só isso. Né? No lugar de T tem um U, no lugar desses T, beta, alfa, tem aquele monte de coeficientes. Tá certo? Mas isso aqui, o que quer dizer? Isso aqui é uma combinação linear dos outros, igualzinho que estava escrito aqui, só que com muito mais detalhe. Ali está escrito com mais detalhe. Então, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer que eu posso ter dois operadores diferentes atuando com o resultado sendo os mesmos coeficientes, sem que os dois operadores tenham que ser necessariamente iguais. É só isso que quer dizer. Por que isso é bom? Porque eu tenho uma situação onde eu tenho o zero atuando no φ e dando esses coeficientes vezes φ. Tem o U atuando
psi mais e dando esses coeficientes vezes o psi mais. Se esses dois caras tivessem que ser iguais, o T teria que ser igual ao T', o U teria que ser igual ao zero. Eu não teria chance de obter uma representação interagente do grupo de Poincaré com essa estratégia. O que eu mostrei aqui é que há sim a possibilidade de que o T e o T' atuem dessa maneira sobre bases diferentes e que o T não seja igual ao T', mas sim que os dois se relacionem por uma conjugação, por um operador unitário. Isso abre a possibilidade de que o operador associado com a situação livre possa ser diferente do operador associado com a situação interagente. Isso abre essa possibilidade. Agora, em particular, no que se refere ao psi mais e ao psi menos, eu estou tomando os dois operadores iguais. Tá certo? Eu entendi tudo isso, sabe? Entendi basicamente toda a aplicação. Agora, é só uma convenção minha. Essa princípio deve ser óbvio, porque você não entendeu meu problema. Mas eu vou fazer porque eu quero ficar muito bom. Eu estou considerando que esses TB alfas é igual a TB alfa. Os coeficientes são iguais, né? Então a minha pergunta é, está considerando que é igual e são iguais, porque são todos fatores numéricos e não importa se eu estou aplicando numa base ou na outra, esses coeficientes, esses raízes, esses somadores de D são iguais, é isso que eu estou falando, porque eles são iguais, só porque são iguais. Por que eles são iguais? Eu quero que eles sejam iguais ou eles são iguais mesmo? Não, eu estou impondo isso, porque eu não sei o que fazer se eu não fizer isso. Foi o que eu falei no início. Mas eu estou falando mais ou menos não, tá? Estou falando aqui, do TB alfa e TB alfa. Mas isso aqui não são as condições que a gente estava discutindo aqui? Isso aqui só é uma simplificação do que a gente estava discutindo ali. Ou não? Não está claro isso? Porque eu acho que nenhum momento você tocou nas componentes seriam as mesmas. Eu toquei sim. Eu falei, ó, se mais menos 1 de lambda A, se mais menos igual a não sei o que, se mais menos lambda A. Aí esses três pontinhos eles Esses três pontinhos é a mesma coisa. Esse que não. Quando eu estava assim, ó, estava mais. Aí depois botou Aí de repente eu botei menos. Deixou os 3 pontos. Não deixei os 3 pontos, deixei a coisa toda escrita. Explicitamente. Isso daí é igual por motivos óbvios? Não, isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Eu não sei o que fazer se eu não fizer isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto central da discussão. Não sei o que fazer se eu não fizer isso. Está aberto para propostas. Quem quiser propor outra coisa, seja Você acha que alguma coisa no livro do Weiner é óbvio? Pode ser. Ele fala que tudo lá é óbvio, entendeu? A gente é que se ferra para ler. Ele fala que é óbvio, a gente é que se ferra depois. Né? Mas ficou mais claro isso? Tá? Não se assuste comigo não, Alexandre. Eu posso botar muita ênfase às vezes, mas o que eu quero mesmo é que fique claro. Tá certo? Então vamos lá. Olha só. Então, nossa estratégia é essa aqui, olha, o mais igual ao menos igual a 1. Certo? E aí, se eu faço isso por quê? Eu quero poder escrever essa equação aqui, ó. Certo? Se não for o mesmo U, se não for o mesmo U, eu não posso escrever essa equação. Eu não posso passar daqui para cá. Não é? Aqui eu estou usando isso como um operador unitário. Ok? Então, agora sim, eu posso substituir o que eu estou propondo, que vai ser a ação do mesmo U sobre o psi beta menos, a ação do mesmo U sobre o psi alfa mais. Eu estou supondo, mais uma suposição,
que é a mesma. Que é a mesma que a ação sobre os caras livres. Então, eu vou escrever aquele S beta alfa, né, da seguinte maneira, né, exponencial de menos I, lambda menos 1A, P beta menos P alfa, raiz produtória, K igual a 1 até I beta, produtória, I igual a 1 até N alfa, raiz de lambda P' K, componente 0 sobre P' K 0, raiz de lambda Pi 0 sobre Pi 0, vezes produtória K igual a 1 a N beta, produtória I igual a 1 a N alfa, JK estrela de W do lambda P' K, de JI de W de lambda PI, e aqui vai aparecer S de lambda delta lambda alfa. Essa mágica toda aconteceu por conta de todas essas hipóteses que a gente fez. Hipótese número 1. A ação do operador associado com uma transformação de Poincare sobre o estadozinho é igual à ação do operador associado com a transformação de Poincare para estados livres. Os coeficientes são iguais. A mesma coisa se aplica para os estados altos. Número 2. Os operadores unitários responsáveis por agir sobre estadozinhos, sobre estados altos, são os mesmos. Então, com essas duas hipóteses, eu consegui pegar o elemento de matriz S, atuar com o mesmo operador por aqui, usar a ação conhecida a partir do que eu estou propondo para estados livres, para esse e para esse, e escrever essa fórmula que está aqui. Essa fórmula é uma fórmula valiosa. Ela te diz como é que a matriz S num referencial se transforma em relação à matriz S num outro referencial. Tá certo? Eu espero que vocês deem valor para essa fórmula. Ela parece complicada, mas ela não é tão complicada assim do ponto de vista da obtenção. O que é complicado aí, né, é entender que a gente precisa que o mesmo operador faça a ação interagente sobre estados in e sobre estados out. Isso é uma hipótese. Uma coisa ali que eu acho que talvez tenha aparecido durante as aulas do aula, mas eu não estou lembrando. Que a parte da exponencial é a parte que é a representação da translação, né? Aí ela é sempre menos I, lambda menos 1, A, B, P, A, Mi, P, Mi. Aí eu não esqueci por que ali eu não estou vendo, porque que 1 aparece menos e mais, né? Quando a gente bota a evidência, ó, vai ficar PB menos PA, né? Se fosse o mesmo sinal, ia ser menos I, lambda menos 1, A, Não, é o mesmo sinal, mas o problema é que você tem que lembrar que o cara está saindo daqui, ó. Aqui na realidade, O cara está saindo daqui e o outro está saindo daqui. O cara que está saindo daqui tem que conjugar. Está considerando antes linear ou linear? Não, é linear. Ele é antilinear. Ele é antilinear no primeiro membro e linear no segundo. Isso é o produto escalar. Né? Produto escalar de psi beta φ, ele é a estrela beta psi φ. Agora, a gente vai começar agora.
Lembra que se o seu produto escalar lá na mecânica quântica não relativista, é assim, né? Psi estrela φ, né? Então, se você multiplicar o psi por um número, ele vai sair conjugado. E o φ, se você multiplicar por um número, ele sai normal, da integral. Né? Então, essa aí, como eu disse, né, é uma forma poderosa, né, porque ela te dá o que você estava querendo saber. Tá? Transformação da matriz S. Como é a matriz S num referencial, como é no outro. Quer dizer, o que essa fórmula está dizendo é assim: eu trabalho no referencial de laboratório. Agora não, eu quero passar para o referencial de centro de massa. Eu calculei a matriz S no referencial de laboratório, eu tenho que usar essa fórmula para calcular a matriz S no referencial de centro de massa. É isso. É isso que eu não tinha antes, eu não sabia antes, que agora eu estou sabendo. Tá certo? Eu precisei dessa hipótese para conseguir propor essa fórmula que está aí. Tá certo? Essa hipótese ela vai ser confirmada ou desmentida à medida que a gente for extraindo consequências dela, tá certo? E verificando se tudo que a gente está extraindo é consistente ou não. Essa fórmula então seria como uma matriz S de caso, a matriz S, por exemplo, um laboratório está parado, um outro está se movimentando. Por exemplo, o referencial de laboratório é o referencial onde uma partícula está parada e a outra que incide sobre ela. Não é isso? O referencial de centro de massa não. As duas partículas colidem, né? Se elas tiverem a mesma massa, colidem com a mesma velocidade, em sentidos opostos. Então você está mudando. Essa é uma mudança de referencial padrão, né? É um tipo de mudança de referencial que se faz por aí direto, né? Mas você não precisa se ater a isso. Pode mudar de um referencial para outro referencial completamente maluco. Não tem problema. Tipo, estou olhando o processo acontecer aqui, aí eu faço um boost e uma rotação e quero ver o mesmo processo acontecer desde esse outro referencial. Tem que usar essa fórmula aí. Certo? Tem que ver como é que os momentos da partícula aparecem num referencial, no outro referencial, e substitui tudo aí, dando essa história. Bom, olha só. Vamos começar a apreciar as consequências dessa fórmula quando a gente exprimir a matriz S em termos do operador S. E aí, eu acho que foi o Alexandre que também questionou na aula passada, né? Por que a gente define o operador S em termos dos estados livres? Aí você vai ver legal por que isso funciona legal agora, né? Então, o S beta alfa ele foi definido assim na aula passada, né? Φ beta, S, Φ alfa. Com Φ, beta e Φ alfa sendo estados livres, né? Esse cara, você pode escrever desse jeito: o zero de lambda A, Φ beta, aí você tem o zero de lambda A, S, o zero da lambda A, e o zero de lambda A, Φ alfa. Certo? Introduzir os zeros aí de lambda A à vontade, sem modificar minha fórmula original, né? Esse objeto entre parênteses que está aqui, eu vou batizar de S'. Eu posso dizer como é que o operador S se modifica perante uma transformação de Poincare, vista na base dos estados livres. Efetuada, essa transformação de Poincare está sendo efetuada por um operador que age sobre a base dos estados livres, está definido aí. Né? Então, eu tenho o zero Φ beta, S', o zero Φ alfa. Eu sei o que é isso,
eu sei o que é isso. Né? O que vai dar isso? Isso vai dar exatamente a mesma coisa que está lá em cima. Eu vou fazer assim, ó. Tá? Vai dar exatamente a mesma coisa que está lá em cima, vezes esse cara que está aqui, ó. Φ lambda beta S linha φ lambda alfa. Está claro aí para todo mundo? Por quê? Porque a ação do U0 no φ beta é a mesma ação do U, é a mesma ação do U no psi beta menos. A ação do U0 no φ alfa é a mesma ação do U no psi alfa mais, por hipótese. Tudo isso por hipótese. Legal. As minhas hipóteses me conduziram a isso. E aqui eu nem precisei fazer muita hipótese, não. Eu fui conduzido a isso. Tá certo? Eu gostaria que isso aqui fosse compatível com isso aqui. Para isso, né, eu tenho que lembrar que isso aqui, né, esse S lambda beta lambda alfa, é o φ lambda beta S φ lambda alfa. Não é isso? Essa definição do elemento de matriz S é vista através do operador S. Então, o que está diferente dessa fórmula para essa fórmula é esse cara que está aqui. E a diferença é que aqui entra S e aqui entra S'. Como isso está sendo colocado no meio de estados base absolutamente genéricos, o único jeito desses dois caras funcionarem, darem o mesmo resultado, é se S for igual a S'. Certo? Mas isso, por sua vez, olha só, você tem S daqui e tem S aqui. Isso é uma condição sobre o S. Se eu multiplicar desse lado por U0, eu vou ficar daquele lado com S U0 e desse lado com U0S. Passando todo mundo para o mesmo membro, isso aqui quer dizer que o S comuta com o zero de lambda A. O operador S, o operador que dá origem à matriz S. Isso aqui já quereria dizer o seguinte, né? Isso aqui quer dizer a transformação de Poincaré do operador S. Dá um certo S'. Quando você diz que S' é igual a S, você está dizendo que o operador S é um escalar. Por exemplo, sobre rotações, né, você pode se perguntar, como é que um certo operador se transforma por rotações? Ele vai ser o U da rotação, o operador e o U da rotação. Não é isso? Vamos supor que você bote um índice I aqui nesse cara, né? Porque a gente está falando de um certo conjunto de operadores, né? E você descubra que esse O' aí, ele é uma certa matriz vezes, né, o vetor OJ, né? Essa daqui é a definição de um operador vetorial, um operador tensorial esférico irredutível, genérico. Isso que está aqui é uma certa representação do grupo de rotações. Nesse caso, a representação vetorial mesmo, a representação original. Né? Se você tiver aqui nesse caso é a definição de um
operador vetorial. Os momentos angulares satisfazem isso. Por exemplo, os momentos lineares satisfazem isso. Essa é a história. E se você pegar o operador unitário, que corresponde a uma rotação, lá na mecânica quântica não relativista, e você conjugar o momento angular ou o momento linear por ela, você vai obter a rotação em si, tridimensional, vezes o operador. Então você define os seus operadores como vetores por causa disso, porque O' é igual a RO. Você também pode definir eles como escalares. Se o O' for O, os seus operadores são escalares, pura e simplesmente. Essa é a definição de um operador escalar. Né? O que a gente tem aqui é apenas um caso particular disso, visto para o grupo de Poincare. Então, por uma transformação de Poincare, esse operador S transforma no operador S'. E aí, por razões físicas, tá certo? Nós estamos impondo que o S' seja igual ao S. Isso significa dizer que o S' é um operador, o S é um operador escalar. Tá certo? Visto dessa maneira, né? Tipo assim, esquece o que está aqui em cima. Esquece aquilo que está aqui em cima. Pensa só nessa linha, daqui para baixo. Tá? Eu peguei o operador S, defini, ele é definido assim, né? Quer dizer, essa é a conexão dele na matriz S, e eu atuei com a transformação unitária que eu tinha encontrado com os estados livres. Então, cheguei à conclusão que isso é o φ lambda beta, um certo operador S', φ lambda alfa. Qual é a coisa mais simples que eu posso fazer? S' igual a S. O que eu estou dizendo para vocês é que a coisa mais simples que eu posso fazer só pode ser atingida se eu impuser que a ação dos operadores interagentes sobre os estados in e sobre os estados out coincide. Se eu não impuser que o S é igual a S', eu não consigo. Não? Se eu impuser que o S é igual a S', tá certo? Eu deveria obter essa fórmula relacionando S beta alfa com S lambda beta lambda alfa. Mas eu só consigo obter essa fórmula com aquelas imposições sobre os operadores que representam as transformações de Poincare interagentes. Então, quando a gente olha para essa visão do processo, né, na minha visão, pelo menos, fica bastante claro que nós estamos fazendo a coisa mais simples possível. Tá certo? Olha só daqui para cá, como eu disse, olha daqui para cá. Você chega numa S', você tem que dizer alguma coisa sobre essa S', para você conseguir medir as coisas que você está querendo medir. A coisa mais simples que você pode dizer é que o S' é S. E você pode dizer isso porque o seu operador S não carrega nenhum número quântico. Tá certo? Os números quânticos do elemento de matriz S são carregados pelos estados. Seu operador S só carrega a dinâmica. Só carrega informação sobre a newtoniana. Então tem que acontecer alguma coisa no meio dessa evolução dinâmica que transforma aquele objeto que está ali num escalar. Bem ali, eu tinha calculado S beta alfa, achado o S beta alfa, e depois escreveu o S beta alfa de uma forma iniciando a universidade e achou aquilo ali, né? Aí eu tinha, se eu não tinha enganado, eu comecei a falar dizendo, ali, S beta alfa, S beta alfa, agora vamos comparar as duas. Aí então, estudinho aqui é o mesmo detalhe que ele aposta para mim. E então ficaria que φ lambda beta, S φ lambda alfa é igual a φ lambda beta, S',
Então, isso já não se esforçou. Eu posso criar essa igual a essa linha. Mas o produto, eu não entendi. O produto escalar, por exemplo, o produto escalar daquilo ali, tem produto escalar igual esse produto escalar. Então, isso não sempre implica que essa é essa linha ou não? Sim. Então, eu não entendi porque forçou. Não entendi a palavra, não foi que forçou. Porque olhando para o S beta alfa da primeira linha e o S beta alfa da terceira linha. Não, olha só. Se você diz que essa é a transformação, então é inescapável que o S tem que ser igual a essa linha. Porque você tem razão. Se você falar que φ alfa, S, e beta é igual a alfa, S', φ beta, então não tem papo. S vai ser linha e acabou. Então, se isso aqui vale, isso daqui é uma consequência, a definição do operador S foi dada assim, isso aqui é uma consequência da definição do operador S, então S é igual a S'. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, esquece isso, né, por um momento. Se você esquecer isso por um momento e partir só disso aqui, você poderia, né? Aqui não tem nenhuma hipótese sendo tomada. Você vai chegar nisso. Né? Sai daqui e chega aqui, direto. Agora, para você comparar isso aqui com a matriz S no outro referencial, você tem que falar alguma coisa sobre essa linha. É opção sua dizer alguma coisa sobre essa linha. Quem é o S'? A coisa mais simples que você pode dizer é que o S' é igual a S. Independente dessa discussão. Então, aí eu quero que você conclua o seguinte, que quando você efetua essa discussão inteira, essa discussão está sendo equivalente a você dizer que o S' é igual a S. Essa discussão, no fundo, está produzindo o resultado mais simples possível. Então você diz que você tem o mesmo operador agindo sobre estados in, sobre estados out e produzindo os mesmos coeficientes, você está falando a coisa mais simples que você poderia falar sobre o operador S. Mas então, eu acho que no caso fica mais claro fazendo aqui, porque pegando isso aqui e dizendo vou fazer o mais simples. Porque assim, como é que eu sei que o mais simples é o que dá certo? Porque o mais simples pode ser S ao quadrado e mais simples. Você sabe porque você foi para frente e você viu. Não, você mas poderia ter ido. Eu gosto do número 2. O mais simples para mim é S' ou S ao quadrado. Mais simples do que tem um quadrado. Então... Certo. Então manda abraço. Então, tipo, taca-lhe pau. Porque esse negócio de mais simples eu sempre fico assim, é muito, sei lá, mais simples eu não eu gosto de ver aparecer. Eu conheço o seu espírito. Ele é exatamente igual ao meu. Mais simples é complicado. Como eu reconheço isso como um defeito da minha pessoa, eu reconheço isso como um defeito da sua pessoa também. Eu não sei o que é o mais simples, sinceramente. Nem eu. Mas, vou dizer o seguinte, para mim, S' igual a S é mais simples do que S' igual a S ao quadrado. Ou que S ao cubo, ou que S a 4. Para mim é mais simples. A raiz de S, então. Raiz de S, logaritmo de S, tudo isso para mim é mais complicado. Bota um cosseno hiperbólico, vai dar 13. Bota uma combinação linear. O Alexandre vai falando sério, né? Eu reconheço o possível desconforto, não só seu, como das outras pessoas, né? Porque muita hipótese, uma atrás da outra. E você não está vendo com precisão aonde essas hipóteses vão te conduzir ainda. Então é natural que a gente fique inseguro. Isso é uma construção, está sendo apresentado assim, como uma construção, desde o início, desde as aulas do aula. É uma construção. Aonde essa construção vai levar, é que a gente vai julgar o valor dela por aí, por onde a gente consegue chegar com essa construção. Só um minuto, tá? Eu queria
qual é o seu sentido físico dessa vontade? Porque basicamente os estados animal, eles não vão modificar esse produto que você pode falar, de acordo com a transformação de carreira. Não importa o diferencial em que você está, basicamente o processo dessa maneira. Não, você vai ver aqui, onde a gente escreve lambda, beta, lambda, alfa, é importante observar que eu permito que os momentos mudem, que os spins ou helicidades, né, a helicidade não muda, mas os spins mudam, né, mas não permito que os tipos de partículas mudem. Eu estou querendo dizer o seguinte: se um referencial tem um fóton, no outro referencial tem um fóton. Se um referencial tem elétron, no outro referencial tem elétron. Só que meu elétron no referencial está indo para cá, no outro referencial está indo para lá. Nesse referencial ele tem spin no meio, no outro referencial ele tem spin em combinação linear, né? Qualquer coisa. Mas eu não deixo de ter um elétron porque eu mudei de referencial. Mas eu tomei todos os cuidados, eu não, o Álvaro, tomou todos os cuidados para se cercar providências que garantam isso, que o elétron é elétron sempre, em todos os referenciais. Entende? Em questão sobre o significado, para análise do processo, desse voltado para dois referenciais. Não, ali você tem o elemento de matriz S com as partículas sendo descritas pelos momentos e pelos spins conforme vistos no outro referencial. E você tem o S no referencial anterior. Ali é a relação entre os dois caras. As probabilidades que são iguais a isso, por mais que isso vai dizer que as partículas elas se mantêm, não é isso, se o S As probabilidades não são iguais. Vai ver mais à frente. Aliás, a gente vai ver mais à frente, mas eu vou citar logo. Né? Todo mundo já ouviu falar no mesmo pi, como é que ele consegue chegar aqui na superfície da Terra. Né? Por quê? Porque no referencial tal, não sei o quê, ele demora mais para decair. Né? Quanto mais rápido, mais gelado o tempo, essa coisa toda. Esse é o papo sobre o mesmo pi. Na verdade, o que você vai identificar aí? Você vai identificar que a probabilidade dele decair está diminuindo. Então a probabilidade não se mantém quando você muda de referencial. Mas se essa probabilidade está na matriz S, depois a matriz S se mantém, Não, se as matrizes S se transformam. Vai ver. mas a probabilidade está relacionada no quadrado, não vai ser? Sim. Módulo ao quadrado. No módulo quadrado em cada componente, né? Sim. Eu vou somar sobre todos os processos. Né? Se eu somar sobre todos os processos, o que interessava era mesmo o operador S. Você ia falar, Sérgio? Não, eu ia dizer o seguinte, você poderia partir do computador igual a zero e inverter o argumento, chegar em S para seguir, porque o U representa, quer dizer, o U é a representação da matriz da transformação de Lorentz no espaço de Hilbert. Então está aí embutido Agindo isso. sobre partículas livres. Exato. Aí você tem a matriz S, que dentro dela, como você disse, envolve a dinâmica associada com a hamiltoniana, etc. Se o seu hamiltoniano é consistente com essa simetria, que é o carreiro, então seria natural esperar já a comutação, por exemplo, e aí inverter o argumento? Não vejo porquê. O hamiltoniano, na álgebra de Lie do grupo de Poincaré, ele comuta com o momento angular e com o momento linear. Mas ele não comuta com o gerador de Bustos. Então, tá legal, tem um negócio que só envolve hamiltoniano. Não tem por que esperar que ele vai comutar com uma transformação de Poincaré genérica, assim.
baseado nesse argumento. Entende? Ele só envolve o hamiltoniano. Na verdade, ele envolve o hamiltoniano livre e o hamiltoniano de interação, os dois. Né? São dois operadores não comutam um com o outro. Então, não acho que fosse óbvio para mim que o comutador do S como zero teria que ser zero. Ao contrário, eu estou deduzindo isso. E isso é tão pouco óbvio que vai ter altas consequências. Entende? Mais uma vez, vai ter várias maneiras da gente realizar esse negócio aqui. Nós vamos ter que fazer escolhas também. Maravilha. Então, vamos lembrar aqui que o nosso zero, né, do lambda A, ele é, em princípio, se eu pegar a transformação de Poincare infinitesimal, posso escrever assim, né? Tudo zero, então aqui eu vou botar zero também, e aqui eu vou botar zero. Certo? Eu supor que eu estou falando de geradores livres. Né? O H0 está aqui. Ele é componente zero desse cara que está aqui. Tá? Então, se eu substituir esse cara aqui, chego à seguinte conclusão. Ó. A matriz S comuta com todos os geradores do grupo, a matriz S não, o operador S, comuta com todos os geradores do grupo de Poincare. Não posso falar matriz S são os elementos de matriz desse operador. Tá certo? Não sei qual a definição, mas aquele operador se comuta com todos, não sei o que, esse Operador de Casimiro. ele comuta com Todos os geradores de um determinado grupo. Então, no caso, esse S, né? Não. Os operadores de Casimiro do grupo de Poincare são o quadrimomento ao quadrado e o operador de Pauli-Lubanski, né? Ao quadrado também. Esses dois, eles são expressos em termos dos geradores e você pode mostrar, usando a álgebra seca do grupo de Poincare, que eles comutam com todos os geradores do grupo de Poincare. Isso daqui não é um negócio seco, isso é uma condição dinâmica. Isso aqui é uma imposição que você está fazendo sobre um certo operador. Mas esse é o operador S. Não está surgindo da álgebra. Não, exatamente. Nasce pela própria álgebra. Mas o fato de mesmo que não está surgindo da álgebra, mas fazer o ocorrer, né? A relação de comutação está ali, existe. Então, não implicaria naquele diagrama de caso. Eu sinto que a sua pergunta está misturando alhos com bugalhos, mas nesse momento eu não sei te responder. Não sei te responder. Bom, uma proposta, né, de abordagem para isso é a seguinte: onde esses operadores estão definidos? Todos eles estão definidos sobre o espaço de Hilbert. Então, eu tenho que saber quem são os operadores no espaço de Hilbert em termos dos quais
todo e qualquer operador pode ser escrito. Aí, nesse sentido, essas condições são insuficientes para você dizer que o cara tem que ser um múltiplo da identidade. Por exemplo, imagina que você tem um oscilador harmônico, né? Falando do oscilador harmônico. Então, o seu oscilador harmônico define o espaço Hilbert, onde os operadores, em termos dos quais todos os operadores podem ser escritos, são A e AW, os operadores de criação e aniquilação. Então, se você tiver um cara que comuta com A e com AW, esse cara tem que ser um múltiplo da identidade. E aí você está falando da representação desses operadores, da álgebra obedecida por esses operadores. Aí você está falando do lema de Schuh, né? Lema de Schuh. O lema de Schuh vai dizer isso. Se um operador comuta com todos os geradores, com todos os operadores básicos da sua representação, ele tem que ser um múltiplo da identidade. Se a sua representação for irredutível também, se não for, tá? Como eu vejo isso aí? Como é que eu vejo que a resposta para a sua questão é unânime? É que há operadores, em termos dos quais você pode escrever todos